E aí, pessoal do segundo ano, estamos de volta aqui para mais uma aula, para continuarmos trabalhando o nosso assunto cinética química. Nessa primeira aula, vamos trabalhar um assunto relativamente simples e rápido, que é a tal da energia de ativação. Vamos lá, então, pessoal. O que significa energia de ativação, galera? A energia de ativação é a energia que é necessário você fornecer para os reagentes para que a reação comece a acontecer. Vamos tentar entender isso com um exemplo prático. Se eu pegasse um galão de gasolina e deixasse ele aqui aberto nessa sala, a princípio não ia acontecer nada. Mesmo você tendo a gasolina em contato com o oxigênio do ar e a gente sabendo que o combustível gasolina em contato com o comburente, o gás oxigênio, pode gerar uma reação de combustão. Beleza? Então esse galão de gasolina ele vai ficar ali parado, sem reagir, a não ser que, de alguma maneira, eu forneça algum tipo de energia para que comece a combustão da gasolina. E aí pode ser uma faísca, né? Eu posso jogar um fósforo, tem que fornecer energia de alguma forma, senão a reação de combustão não começa. Né? Então, pessoal, essa energia necessária, por exemplo, para que eu comece a queimar a gasolina, é conhecida então como uma energia de ativação. Tá? Então aqui nós temos algumas imagens, por exemplo, esse palito de fósforo. Pessoal, o palito de fósforo ele sofre uma reação de combustão, só que para que o meu palito ele comece a queimar, eu preciso dar energia para ele. No caso do fósforo, o simples atrito entre o palito e aquela parte mais áspera da caixinha é energia suficiente para que a reação comece. Né? Então aquele ato de você riscar o palito de fósforo, você está fornecendo energia de ativação para começar. Tá? Outro exemplo que eu trouxe aqui, galera, isso aqui é uma peça do carro, né, conhecido como motor de arranque, que serve o seguinte, pessoal. Quando você liga o carro e você gira a chave, esse processo de girar a chave, ele serve justamente para você acionar o motor de arranque, porque o carro ele funciona a partir da queima de um combustível. Para você iniciar a queima do combustível, você precisa de uma energia de ativação. Então, quem vai fornecer essa energia de ativação é o seu motor de arranque. Ele vai gerar uma faísca e essa faísca, então, vai dar início ao processo da queima do seu combustível. Beleza? Tanto que, quando acaba a bateria do carro, eu acho que todo mundo talvez já tenha visto essa situação, você dá a partida no carro e o carro não liga. Por que o carro não liga quando acaba a bateria? A bateria ela serve justamente para você fornecer essa faísca para iniciar a queima do combustível. Caso você não tenha, caso a bateria tenha acabado, você não consegue gerar essa faísca, você não consegue iniciar a queima do combustível. E aí o que o pessoal normalmente faz nessa situação, né? Ou troca a bateria, que é o recomendado, ou o pessoal às vezes dá um tranco no carro, né? Empurra, deixa o carro em movimento, e aí o carro em movimento começa a girar os pistões, e aí o movimento desses pistões acaba funcionando como energia de ativação para o carro começar a funcionar, para o carro começar a queimar o combustível. Então são alguns exemplos que eu trouxe para vocês aqui de situações em que você precisa ter uma energia de ativação para que a reação comece. Tá? E como que a gente vai trabalhar esse assunto, pessoal? O que mais vai aparecer para a gente são gráficos nesse estilo aqui. Ó. O que esse gráfico está me dizendo? Ó? Nesse eixo vertical eu tenho a quantidade de energia, né? E o eixo horizontal ele vai mostrando o decorrer, o caminho da reação. E normalmente quando a gente tem uma reação química, a gente começa com os reagentes e deseja transformá-lo em produtos. Né? Só que aqui ó, você vê que esse processo de energia ele tem uma certa quantidade no início, depois aumenta, depois diminui. Vamos tentar interpretar o que está acontecendo aqui. Ó. Eu tenho alguns valores para a gente discutir. Por exemplo, qual que é a quantidade de energia dos reagentes? Isso é bem fácil de responder, tá, pessoal? Esse patamar aqui, ó, ele corresponde aos reagentes e a quantidade de energia é de 20 quilocalorias por mol. Vou colocar só 20 quilocalorias. A unidade de medida eu peguei aqui, ó. Certo? E qual que é a quantidade de energia dos produtos?
Bem, os produtos, ó, vocês notam que ele tem menos energia que os reagentes. No caso aqui, a quantidade de energia dos produtos é de 5 quilocalorias. E aí ele pergunta para nós qual que é a energia do complexo ativado. Pessoal, o complexo ativado é o ponto de maior energia da reação, é o ponto mais alto desse meu gráfico aqui. E a gente já vai entender melhor o que é esse ponto mais alto, tá? Mas, então, essa parte que eu circulei de vermelho é o complexo ativado, ou seja, qual é a energia do complexo ativado nessa reação? A energia vale 30 quilocalorias. Agora vamos discutir então o que é a tal da energia de ativação. Pessoal, o meu objetivo é sair do reagente e chegar para o produto, né? Se o caminho natural, se você olhar a quantidade de energia, seria você perder uma certa quantidade de energia, né? O reagente tem 20, o produto tem 5, né? Bastava você perder uma certa quantidade de energia, viraria produto. Entretanto, para que essa reação aconteça, primeiro, tá vendo que você tem que subir essa montanha? Tá? Você tem que subir esse morro. O que ele está querendo dizer aqui, pessoal? Para que essa reação comece, primeiro os reagentes eles têm que absorver uma certa quantidade de energia. Tá? No caso, pessoal, quanto que esse reagente ele vai ter que absorver de energia? Bem, ele vai ter que subir da onde nós estamos até o ponto mais alto. Essa subida aqui é o que a gente conhece como energia de ativação. Tá? No caso aqui, os reagentes eles têm que sair do 20 até o 30, ou seja, ele teve que ganhar 10 quilocalorias de energia. E essa, então, é conhecida como a energia de ativação. Eu forneci as 10 quilocalorias, cheguei no complexo ativado, daqui em diante a quantidade de energia começa a cair até virar produto. Então, o que a gente vai trabalhar aqui nesse gráfico, pessoal? Vocês vão imaginar como se fosse uma bolinha, tá? Uma bolinha de metal que está aqui nos reagentes e você quer que chegue aos produtos, né? Para que essa bolinha saia dos reagentes e chegue no produto, você vai ter que dar um empurrãozinho nela, você vai ter que dar uma certa quantidade de energia para que ela chegue pelo menos até esse ponto máximo aqui, até esse complexo ativado. Se eu fornecer energia o suficiente para ela chegar nesse ponto aqui, dali para frente a bolinha vai sozinha, não é? Tá? Então, pessoal, a energia de ativação é isso, a energia necessária aqui para eu chegar no complexo ativado. Chegando no complexo ativado, a reação acontece sozinha, acontece normalmente. Tranquilo? Outra coisa que pode ser bastante perguntada é a variação de entalpia. E aqui há várias maneiras da gente fazer. Nós estudamos a tal da variação de entalpia, né, conhecido como ΔH, no bimestre passado, e eu dei alguma fórmula para vocês. Por exemplo, a variação de entalpia seria a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Você pode fazer por essa fórmula, ou você pode buscar esse valor no próprio gráfico. Né? Se a variação de entalpia é a diferença entre reagente e produto, olha qual que é a diferença aqui. Ó. Essa setinha de verde, ela representa a diferença de energia entre reagente e produto. Do reagente até o produto, tá vendo que a quantidade de energia diminuiu? E ela diminuiu quanto, pessoal? Eu estava em 20 e diminuí para 5. Ou seja, ela diminuiu 15 quilocalorias. O ΔH dessa reação é de menos 15 quilocalorias. Tá? Caso você opte por fazer pela fórmula, dá certo também. Ó. A entalpia dos produtos seria a quantidade de energia dos produtos, que é 5, menos a dos reagentes, que é 20. Tá? 5 menos 20 vai dar menos 15. Então, você pode obter esse valor graficamente, ou você pode fazer a fórmula com os valores de reagente e produto, certo? Uma coisa importante a gente comentar é que esse caso aqui, ele trata-se de uma reação exotérmica. E pessoal, quando a reação for exotérmica, se você fornecer a energia para a reação começar, dali para frente ela passa a ocorrer sozinha. Né? Se eu, por exemplo, tenho meu tanque de gasolina, eu gero uma faísca e essa minha gasolina passa a pegar fogo, dali em diante ela vai queimar sem parar, a não ser que eu faça alguma coisa, né? Ela vai queimar sozinha, toda ela.
Inclusive vai ser difícil eu fazer essa queima parar. Por quê, pessoal? Porque quando a reação é exotérmica, você precisa dar início a ela, e a partir do momento que a reação inicia, ela mesma começa a liberar energia. Então, como ela mesma está liberando energia, a energia liberada por ela vai servir como energia de ativação para dar continuidade, para que as outras moléculas continuem reagindo. Então, a reação exotérmica ela funciona da seguinte maneira: você começou, a partir do momento que você começou, ela vai transcorrer sozinha, né? A dificuldade vai ser justamente fazer essa reação parar de acontecer, beleza? Aqui nós temos um outro gráfico, né, para a gente obter os valores. Vamos discutir aqui, ó. Esse gráfico ele é um pouquinho diferente, tá? Qual que é a energia dos reagentes? Pessoal, o reagente é aqui, ó, onde nós começamos. O valor é de 20, dessa vez quilojoules, tá? Porque eu peguei aqui, ó, a energia está em quilojoules por mol. Qual a energia dos produtos? Os produtos estão no patamar de 80 quilojoules. O complexo ativado, lembre-se, o complexo ativado é o ponto mais alto aqui da reação. Então, a energia do complexo ativado, nesse caso, é de 100 quilojoules. E a energia de ativação? Muita gente, quando eu coloco isso aqui numa prova, né, numa atividade, muita gente vai lá e responde 20. Tá? Porque pega aqui, ó, professor, ó, do 80 até o 100, dá 20. Errado. Galera, a nossa bolinha ela tá aqui no reagente, tá? Se eu fornecer só 20 de energia, ó, o que vai acontecer com a minha bolinha? Ela tá no 20, se eu fornecer 20, ela vai chegar no 40. Chegando no 40, não vai dar no produto, ela vai voltar. Então, esse 20 kJ não é o suficiente para a reação começar. Quanto que eu preciso fornecer, pessoal, para a reação começar? Bem, eu preciso sair aqui do reagente e ir até o complexo ativado. Eu preciso sair do 20 e chegar até o 100. Essa, então, é a minha energia de ativação. Então, se eu estou no 20 e eu quero chegar no 100, eu vou precisar de 80 quilojoules. Beleza? Então, cuidado, tá, pessoal? Energia de ativação é do reagente até o complexo ativado. Certo? E o ΔH, também conhecido como variação de entalpia? É a diferença de energia entre o reagente e o produto. Notem que dessa vez, ó, quando você sai do reagente até o produto, a sua quantidade de energia ela aumenta. Tá? Significa que nesse caso aqui, o ΔH ele vai ser positivo. Bem, eu começo no 20 e termino no 80. Qual que foi o meu saldo, pessoal? Se eu comecei no 20 e terminei no 80, significa que o meu saldo final foi de 60 quilojoules positivo, né? Mostrando que esse gráfico aqui é o gráfico de uma reação endotérmica, certo? E lembrando também, pessoal, que vocês poderiam ter calculado esse ΔH usando a fórmula, né? ΔH é a entalpia dos produtos menos a dos reagentes. A entalpia dos produtos vale 80, a do reagente vale 20, 80 menos 20 vai dar 60 positivo. Então, tanto faz aqui. E a gente já trabalhou então com dois gráficos. Notem qual que é a diferença do gráfico anterior de uma reação exotérmica, né? O produto está abaixo do reagente. E na reação endotérmica, o reagente está abaixo do produto. Inclusive, nós já tínhamos visto algo parecido com isso lá atrás no estudo da termoquímica, certo? Aqui eu tenho um comentário que eu falei para vocês, né? Na reação exotérmica, a energia liberada pela própria reação serve como energia de ativação para as outras moléculas continuarem reagindo. Já comentei isso com vocês. E há algumas situações, pessoal, há alguns casos de reações químicas que a energia de ativação é tão pequena, mas tão pequena, que o próprio ambiente, né, o próprio calor do ambiente já é o suficiente para dar início à reação. Então, há reações químicas em que basta você misturar os reagentes e você já obtém um produto. Ué, eu misturei os reagentes, eu não precisei dar energia de ativação. Significa que essa reação não tem uma energia de ativação? Na verdade, ela tem.
tá? Só que a energia de ativação dela é tão pequena que o calor do ambiente ali foi o suficiente para que a reação acontecesse, tá? Que seria mais ou menos um gráfico como esse aqui, ó. O valor da energia de ativação, ó, não dá nem para desenhar de tão pequenininho que ele é. Beleza? Então, toda reação, ela tem uma energia de ativação, uma certa quantidade que é necessária para que ela comece. Só que há reações em que a energia de ativação é muito baixa. Inclusive, quando você vai estudar, por exemplo, líquidos inflamáveis, normalmente aquele que tiver menor energia de ativação é o mais perigoso, né? Porque qualquer energia, qualquer faísca, qualquer coisinha pode dar início à reação de queima, de combustão dele, né? Enquanto outros líquidos menos inflamáveis, ele é um pouquinho mais difícil de você fazer pegar fogo, né? O álcool, por exemplo, que você compra no supermercado, que é 70% álcool e 30% água, essa quantidade de água serve justamente para tornar ele um pouco menos inflamável, né? Se você pegasse álcool ou etanol puro, ele é extremamente inflamável, né? E às vezes qualquer faísca ou qualquer choquinho no ambiente seria o suficiente para ele começar a pegar fogo, tá? E aqui, pessoal, a gente vai comentar sobre algo muito importante dentro desse assunto, que são os catalisadores. A gente já estudou na última aula que catalisador são substâncias que você mistura com reagente para que a reação se torne mais rápida. E agora a gente vai ver por que o catalisador faz isso. Pessoal, quando você coloca um catalisador na reação, ele vai, entre aspas, oferecer um atalho, um novo caminho para que essa reação aconteça. E esse novo caminho, ele vai ter uma energia de ativação menor. Vamos entender isso aqui graficamente, ó. Aqui eu tenho reagente virando produto. Esse caminho vermelho seria a reação sem catalisador. Então, essa aqui, ó, que eu estou traçando de azul, seria a energia de ativação da reação sem catalisador. Caso eu coloque um catalisador, o que acontece com a energia de ativação? Ela fica menor. Tá? Então, o catalisador ele deixa a reação mais rápida como? Diminuindo a energia de ativação. Beleza? E como que a gente sabe isso, pessoal? Então, imagina ó, que eu estou empurrando uma bolinha aqui pelo caminho vermelho e uma bolinha pelo caminho verde. Tá? Eu estou empurrando as duas com a mesma quantidade de energia. Qual bolinha que vai chegar primeiro no produto? Com certeza vai ser a bolinha que está indo pelo caminho verde, né? Porque ó, quando a bolinha do caminho verde estiver aqui no pico, a do vermelho ainda vai estar subindo, né? E aí a bolinha do verde chegou no pico, daqui para frente ela desce, enquanto a do vermelho ela ainda está subindo. Você ainda tem que fornecer energia para ela chegar aqui. Ou seja, o caminho verde ele é mais rápido que o caminho vermelho. O caminho, a reação com catalisador, ela é mais rápida do que a reação sem catalisador. Tá? Então é assim que funciona um catalisador. Ele oferece como se fosse um atalho. Imagina aqui a seguinte situação, pessoal. Aqui está a sua casa, aqui está você e temos uma quadra até você chegar na sua casa. O caminho normal, né, de você até a sua casa é fazer esse contorno da quadra. Vamos supor que essa quadra aqui seja um terreno baldio e você consiga atravessar ela aqui ó, pelo meio. Tá? Você passa a ter então um atalho, né, entre onde você está e a sua casa. Então, ó, com esse atalho você vai chegar mais rápido. É isso que o catalisador faz na reação. Ele oferece um atalho, ele oferece um caminho mais rápido. Beleza? E uma coisa que é importante a gente comentar, pessoal, é que o catalisador ele não muda o ΔH. Por quê? O ΔH ele é a diferença de energia entre reagente e produto, né? É o início e o fim. O início e o fim é o mesmo, independente de você ir pelo caminho vermelho ou pelo caminho verde, né? Você começa no mesmo lugar e você termina no mesmo lugar. Tá? Então, pessoal, o catalisador ele faz uma alteração ali no meio do caminho, mas ele não altera nem o início nem o fim. Consequentemente, o ΔH ele continua sendo o mesmo, seja reação com catalisador, seja reação sem catalisador, certo?
Outra coisa que pode aparecer é as chamadas reações por etapa. Né? Como assim? É como aqui nós temos os nossos reagentes, tá? Aí acontece uma reação, forma algumas substâncias que a gente pode chamar de intermediário. Aí depois esses intermediários sofrem uma outra reação e vira produto. Então, nesse caso aqui, nós tivemos uma reação por etapa, né? O reagente ele não virou produto de uma vez, ele passou por dois caminhos, por duas reações. Aqui ó, nós temos uma exemplificação, né? Por exemplo, seria a primeira etapa, a reação da primeira etapa, a reação da segunda. Se eu quiser, por exemplo, se eu quiser determinar, por exemplo, a reação total, pessoal, eu vou fazer que nem a gente fazia com a lei de Hess. Eu vou somar essas duas reações cortando aquilo que tiver repetido. Por exemplo, repetido aqui, eu tenho esse N2O e esse N2O. E só, né? Então, a minha reação global, a minha reação final, ela vai ter ó, H2H2, nós temos 2H2. Nós temos aqui 2NO, transformando em N2, né? E aqui nós temos um H2O e outro H2O. Então, nós temos 2H2O, certo? Isso aqui, então, é a nossa equação global. E uma informação que a gente consegue tirar, quando a gente fala de reações por etapas, é o seguinte. Se você prestar atenção, a energia de ativação da primeira etapa foi maior do que a da segunda, né? Para eu sair aqui do reagente e chegar no intermediário, eu precisei de mais energia, eu precisei subir um morro maior do que quando saí aqui do intermediário para virar o produto. Né? O morro aqui foi menor. Tá? O que isso significa, pessoal? A primeira etapa ela é mais demorada do que a segunda etapa. Né? Então, nesse caso aqui, a gente fala que essa primeira etapa é a etapa lenta. E a gente fala aqui que, então, a segunda etapa, no caso aqui, é a etapa rápida. Então, pessoal, sempre aquele morro maior, ele vai indicar qual que vai ser a etapa mais lenta. Poderia acontecer, por exemplo, de eu ter um gráfico com essa cara aqui, ó. Se eu tivesse um gráfico com essa cara aqui, aí a primeira etapa ela seria mais rápida do que a segunda, né? Tá? Porque a primeira etapa teria uma energia de ativação menor do que a segunda. Então, caso ele pergunte para vocês quem é a etapa lenta e ele te der um gráfico, sempre vai ser aquele que tiver o morro maior, certo? Fechamos então, galera. É isso.